Olá! Hoje a gente vai fundo no assunto pesado, literalmente. Vamos desvendar os pilares de segurança de uma das indústrias mais robustas do Brasil. O foco aqui são as regras essenciais da NR11, especificamente o anexo I, que trata do manuseio daquelas chapas de rocha gigantes que podem pesar toneladas. A pergunta que não quer calar é: como é que se movimenta toneladas de rocha de um jeito seguro? Essa é a questão central que a norma regulamentadora 11 busca responder. E a resposta adianta não está na força, está na técnica, no equipamento certo e, principalmente, em procedimentos muito, mas muito rigorosos para proteger vidas. Para a gente entender como essa norma funciona na prática, vamos dividi-la em 5 pilares. Primeiro, os princípios fundamentais, que são a base de tudo. Depois, os equipamentos e suas regras específicas. Aí a gente passa para o ambiente de trabalho, para as operações de carga e descarga e para fechar com chave de ouro, o fator humano, o treinamento. Então, vamos começar pelo começo, pela base de tudo, os princípios fundamentais. Pensa neles como se fossem as regras de ouro da operação, sabe? O alicerce onde toda a estrutura de segurança vai ser construída. Bom, aqui, a norma estabelece uma cadeia de responsabilidade bem clara. Todo equipamento tem que ter lá estampado qual o peso máximo que aguenta. E não é só isso. É obrigatório ter um histórico completo de manutenção e de inspeções anuais. Isso cria um rastro, um documento que prova que aquele equipamento é confiável. E a regra mais importante de todas: se tem chapa em movimento, a circulação de pessoas para. Totalmente. É uma regra sem exceção que previne os acidentes mais graves. Certo? Agora vamos falar das ferramentas do ofício. A norma é super específica sobre os equipamentos usados para mover e guardar essas chapas. E o motivo é simples. Cada máquina tem um risco diferente que precisa ser controlado. Primeiro, os cavaletes. Imagina umas estantes de aço super reforçadas, feitas para segurar toneladas de rocha. A norma define eles exatamente assim: estruturas metálicas que podem ser triangulares ou verticais, usadas especificamente para armazenar as chapas com segurança. E as regras para esses cavaletes são todas sobre uma coisa: estabilidade. Altura mínima de 1,5 m, uma base bem firme e um sistema de travamento para eles não saírem do lugar. A norma proíbe de vez o uso de prolongadores para aumentar a capacidade porque, isso é pedir para dar errado. E na hora de mover as chapas, sempre um trabalhador em cada ponta. Cada detalhezinho aqui foi pensado para evitar um colapso que seria catastrófico. Outro equipamento que é fundamental são as ventosas. São os dispositivos que usam vácuo, ou seja, sucção, para levantar e mover as chapas de rocha. É uma tecnologia incrível que permite mover superfícies pesadas e lisas, mas que, claro, vem com um manual próprio de regras de segurança bem rigorosas. O operador tem que ter acesso fácil à válvula e as mangueiras precisam estar protegidas. Mas vamos pensar no pior cenário. E se acabar a energia? A norma exige um plano de emergência para isso. E o equipamento tem que ter alarmes sonoros e visuais que avisem sobre qualquer perda de pressão. Isso dá tempo para agir antes que o pior aconteça. A norma também detalha como manusear as chapas nos carros porta-bloco. E olha só a diferença. No carro, depois que a chapa é serrada, precisa ter pelo menos 3 suportes em L de cada lado. Isso garante que nada vai tombar. E para manter o equilíbrio, nunca se deve tirar chapas de um lado só. Já no manuseio geral, a regra é bem clara. Ninguém fica entre as chapas e as garras só levantam uma chapa por vez. O foco é sempre o mesmo: estabilidade. Mas olha, o melhor equipamento do mundo não serve para nada se o ambiente de trabalho for inseguro. É por isso que a seção 3 foca inteira no ambiente de trabalho. O espaço físico é um componente crítico da segurança, tão importante quanto qualquer máquina. O pátio de estocagem, por exemplo, tem que ser preparado nos mínimos detalhes. O piso, pavimentado, nivelado, antiderrapante e, claro, forte o suficiente para aguentar todo o peso. A área de armazenamento tem que ser protegida do tempo e todas as áreas de circulação precisam ser muito bem sinalizadas. Isso evita surpresas e acidentes. E a norma é precisa, não deixa margem para dúvida. Primeiro número-chave: 1,20 m. Essa é a largura mínima que o corredor principal, por onde as pessoas passam, precisa ter. Assim se garante uma rota de passagem sempre segura e desobstruída. E o segundo número, 50 centímetros. Essa é a distância mínima que tem que ter entre os cavaletes e as paredes. É uma zona de segurança, sabe? Essencial para poder fazer inspeção, limpeza e, o mais importante de tudo, para proteger quem está trabalhando ali. Agora a gente entra na fase mais dinâmica da coisa: carga, descarga e manuseio. É aqui que as chapas entram e saem dos caminhões e contêineres, um momento de altíssimo risco que exige procedimentos muito bem definidos.
Trabalhar dentro de um container é especialmente perigoso. A iluminação tem que ser adequada, seja natural ou artificial, isso é obrigatório. E a regra mais importante: ninguém, absolutamente ninguém, pode ficar dentro do container enquanto a carga está sendo colocada lá. As amarras que prendem a carga só podem ser tiradas depois que tudo estiver estabilizado. É uma sequência lógica para evitar acidentes por esmagamento. Faz todo sentido. E tudo isso nos leva ao último pilar, que talvez seja o mais importante de todos, o fator humano, ou seja, o treinamento. Porque vamos combinar, de nada adianta ter regras e equipamentos perfeitos se as pessoas que operam tudo isso não forem muito bem treinadas. A norma é categórica quanto a isso. Só trabalhadores capacitados e autorizados pela empresa podem movimentar, manusear e armazenar as chapas de rochas ornamentais. Não tem espaço para improviso, para jeitinho. A autorização tem que ser baseada em competência comprovada. E o treinamento não termina na sala de aula, não. Depois da parte teórica, a norma exige um período mínimo de 30 dias de prática. E essa prática tem que ser supervisionada de perto por um colega mais experiente. É aquela ponte fundamental entre saber a teoria e saber fazer na prática, com segurança. E o treinamento é profundo, bem completo. São 3 módulos obrigatórios que somam 36 horas. Eles vão desde a cultura de prevenção e os riscos gerais, passam pelo estudo detalhado da própria norma e chegam até o treinamento prático para operar os equipamentos de içamento. É um programa robusto de verdade. E o aprendizado não para por aí. Uma nova capacitação é exigida a cada 3 anos, tipo uma reciclagem. Ou até antes, se houver uma mudança de função, nos métodos de trabalho ou depois de um afastamento de mais de 6 meses. A segurança precisa estar sempre atualizada. No final das contas, a mensagem é bem clara. Equipamentos de ponta, regras bem definidas e um ambiente planejado são fundamentais. Mas a peça que conecta tudo isso e faz a segurança acontecer de verdade é o trabalhador treinado e autorizado. É essa combinação que permite de fato mover montanhas com segurança. E isso nos deixa com uma reflexão. Com regras tão detalhadas, o que ainda impede que a segurança seja uma realidade constante e não só um ideal no papel?